Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje com o tema doença ateroesclerótica. E para tal, nós estamos convidando o cirurgião vascular, Dr. Roberto Feres Júnior. Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. Dr. Nelson, é um prazer estar aqui no seu programa e eu agradeço a gentileza do convite. Muito bem, só lembrando que o Roberto ele é formado na Faculdade UniOeste, tem residência médica de 2 anos de cirurgia geral, cirurgia vascular e endovascular no Hospital da Santa Casa, em São Paulo. Já voltaremos com esse tema interessante que é doença ateroesclerótica. Saúde hoje, 14 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é doença ateroesclerótica. E o nosso convidado é o Dr. Roberto Feres Júnior. Roberto, como você tem anteriormente, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, levando-se em conta principalmente que você é filho de um grande amigo meu, já falecido, claro, o Dr. Roberto Feres, né? Na época que nós viemos para Maringá, né? Nós tínhamos muita amizade, né? Éramos solteiros ainda naquela época, mas nós tivemos bons momentos juntos, trabalhávamos praticamente no mesmo hospital. E valeu a pena essa convivência com o Roberto. Nós desenvolvemos uma amizade muito íntima e muito intensa, né, naquela época, né?
E também a tua mãe, a Sandra, né, Marli, né, que é uma grande amiga nossa de tantos anos aqui em Maringá. Muito bem, vamos ao que interessa hoje, que é o tema aterosclerose. Eu gostaria que você definisse primeiramente para nós o que significa isso. Bom, a aterosclerose é a presença de placas de ateroma. O que é isso? São placas de gordura e alguns outros componentes do sangue que vão se depositando nas artérias de grande e médio calibre com o decorrer dos anos. Ela é uma doença progressiva, ela é uma doença sistêmica e que esses depósitos de gordura vão aparecendo a partir de lesões, microlesões na parede das artérias. Muito bem, é interessante, né, que as artérias acabam tendo depósito de gordura no seu interior, né? E quais seriam os fatores de risco, então, para que desenvolvesse essa doença? Bom, os principais fatores de risco são idade e sexo, né? É uma doença que ela é contínua com o passar dos anos, mas ela tem uma prevalência muito maior entre os 50 e os 70 anos de idade. E não existe uma explicação muito bem definida, mas os homens são mais afetados que as mulheres com relação à aterosclerose. Geralmente é a partir de que idade que acontece isso, Roberto? Ou pode acontecer também em jovens? Olha, é uma doença, como eu disse, aparece maior entre os 50 e 70 anos. Mas paciente com fatores de risco, inclusive quem tem de 2 ou 3 fatores de risco, a partir dos 35, 40 anos já começa o início dessa doença. Então é importante que aqueles que têm fator de risco, que você acabou de citar, né, estejam alertados e procure sempre um especialista na área vascular. Com certeza, é muito importante a prevenção dos fatores de risco desde jovem, porque quando a gente é jovem, nós não percebemos essas alterações. Com o passar do tempo, a gente paga o preço. Importante é a prevenção. Sempre cito aqui no meu programa que a prevenção é fundamental, né, para o indivíduo não ter surpresas desagradáveis no futuro, né, e ter uma vida longa e saudável, né. Roberto, com relação às partes do corpo, quais são as áreas mais afetadas pela doença? A área mais afetada, sem dúvida, são os membros inferiores. São as artérias dos membros inferiores que ocorrem mais cedo e com maior intensidade o depósito dessas placas de gorduras, dessas placas de ateroma, como eu falei. Bom, a gente vai, como diria, esmiuçar a respeito dessas localizações e o que pode acontecer com o paciente quando comprometido nessas diversas áreas. Você citou os membros inferiores, citou o coração, citou as coronárias, né? Citou as carótidas, né? Então, são várias áreas que podem ser comprometidas por uma doença que, na verdade, ela é geral, né? Ela pode comprometer o organismo como um todo, né, Roberto? Com certeza. Uma outra área que eu acho que merece atenção, a aorta abdominal. A aorta é o vaso que sai do coração e ele irriga todos os órgãos do corpo. Braços, vísceras abdominais, membros. E ela também, apesar de ser uma artéria de grande calibre, ela pode ser afetada pela aterosclerose. Existe uma doença que chama síndrome de Lerich, que é uma oclusão da aorta. Isso causa uma falta de circulação muito grave nas pernas e tem que ser tratada com relativa rapidez, com um risco de perda dos membros. Muito bem. No próximo bloco a gente vai focalizar, inclusive, essas áreas e as características e sintomas que podem acontecer devido a esse comprometimento, né? Agora nós teremos a participação da psicóloga clínica Michele Maimone no bloco Saúde Mental. Se vocês quiserem participar, basta adicionar o nosso Facebook e fazer as perguntas que vocês quiserem. A Michele terá um prazer muito grande em respondê-la. Hoje, ela vai responder a seguinte pergunta. Michele, é um prazer tê-la aqui conosco. A palmada educa? Eu acho que não é necessário a gente bater para educar. É sim importante colocar limite nas crianças, elas têm que ser disciplinadas com certeza, mas não é necessário utilizarmos da violência física. Esse era um recurso muito utilizado antigamente, até porque os pais aprenderam isso com seus próprios pais e seus avós. Hoje em dia nós entendemos que é sim importante educarmos as crianças, colocarmos limites e as crianças devem ser castigadas quando não obedecerem às regras. Sim, as crianças têm que ser castigadas, porque muitas vezes os pais falam alguma coisa, dizem para os filhos que eles serão punidos e depois nada acontece. Dessa forma a criança fica impune e começa a acreditar que ela pode fazer o que ela quiser e não vai ter problema nenhum.
Mas para disciplinar uma criança, não é necessário usar da violência física, não é necessário bater, nem humilhar, nem xingar a criança, nem destratá-la. Nós podemos educar sim, com muito amor, com paciência, explicando para a criança o que ela está fazendo de errado. Se ela insiste naquilo e o pai coloca um limite e diz que ela será castigada, é importante que esse pai e essa mãe, o cuidador da criança, cumpra com esse castigo. Por exemplo, se eu falo para uma criança, se você não fizer a tarefa, você vai ficar uma semana sem assistir TV. Nós temos que cumprir com esse castigo. Devemos dar castigo às crianças e não bater ou espancar. Bater ou espancar não educa. O que educa sim é ter disciplina, regras claras e que essas regras, quando infringidas, a criança receba uma punição para isso, para que ela aprenda. Obrigado, Michele. É importante que os pais que nos estejam ouvindo que levem em consideração isso. A gente não deve bater em criança, né? O importante é discipliná-las, né? Muito bem, a gente já vai voltar no próximo bloco com esse tema interessante que é a aterosclerose. E importante inclusive para todos, para estarem cientes dessa doença tão grave que atinge vários setores do organismo. Saúde hoje, 14 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Faculdades Maringá. Vestibular 2015 Faculdade Maringá. Provas para os cursos de Administração em Análise de Sistemas, Comércio Exterior e Marketing e ainda para os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Inscrições até dia 21 de novembro. Provas dia 23 de novembro. Informações pelo telefone 3027-1100 ou pelo site www.faculdadesmaringá.br. Faculdades Maringá. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje com o tema Em Pauta Aterosclerose, entrevistando o cirurgião vascular Roberto Feres Júnior. Roberto, com relação ao diagnóstico da doença aterosclerótica. Bom, o diagnóstico pode ser feito de várias formas.
O primeiro é o exame clínico. O paciente vai ao consultório, você examina o paciente como um todo, faz a palpação de pulsos, vê os pulsos dos membros inferiores, membros superiores, se eles estão presentes, se eles estão diminuídos. Associado à queixa do paciente. A principal queixa do paciente que vem com doença aterosclerótica nos membros inferiores, ele começa com uma história de claudicação. O que é isso? Ele começa a caminhar e precisa parar para descansar por dor. Normalmente ele procura o consultório quando ele está caminhando uns 500, 600 metros, e isso vai piorando com o tempo, vai para 300, 200, até o momento que ele anda 50 metros, 20 metros e não consegue mais, precisa parar para descansar. Chega ao ponto da sala para a cozinha, da sala para o banheiro, ele precisa parar para descansar no corredor de casa. Os outros métodos diagnósticos são os métodos por imagem. O primeiro método de escolha é o ultrassom com modo Doppler, que ele visualiza todo o sistema circulatório, visualiza se existe placa de ateroma, como está o fluxo das artérias, se está um fluxo bom, um fluxo ruim. E é um exame não invasivo, pode ser feito quantas vezes precisar, que ele não causa mal nenhum ao paciente. Uma vez diagnosticado essa doença, é preciso um exame mais detalhado. Isso pode ser feito com a angiotomografia, como se fosse um cateterismo da artéria, só que não precisa fazer a punção arterial, que é o método tradicional do cateterismo, que ele consegue ver todas as artérias do corpo. E consegue ver também se existem essas placas, qual o grau de estenose. Só que o método mais fidedigno, que a gente consegue ver com certeza todas as obstruções, é a arteriografia. Isso é um cateterismo, quer seja das pernas, do pescoço, da aorta abdominal. Isso é feito com uma punção, um furo na virilha com anestesia local. Por essa punção são introduzidos introdutores e catéteres dos mais variadas curvas e tamanhos para chegar ao local do organismo que se quer fazer a arteriografia. E a partir disso, nós temos com exatidão o grau de estenose, ou seja, o grau de entupimento, se existem entupimentos seriados, que isso é mais grave que uma obstrução só. E a partir disso é definido o tratamento da doença. É bem abrangente, inclusive, o comprometimento, né, dessa doença, né, Roberto? É bem abrangente. No estágio inicial, apenas o ultrassom Doppler é suficiente. No estágio inicial, com o ultrassom Doppler, a gente faz um estadiamento, ver até onde está avançada essa doença. E a partir disso, nós temos um parâmetro para o acompanhamento do paciente. Se com o tratamento ele estacionar ou melhorar, pode ficar com ultrassom de controle a cada 6 meses, a cada 1 ano. Se ele tiver uma progressão da doença, piora das queixas, aí é investido na angiotomografia e posteriormente na arteriografia. Só para lembrar, com relação à sintomatologia, você falou em claudicação intermitente, que o indivíduo tem a dificuldade de andar em determinado tempo, mas nesse caso já seria o comprometimento das artérias dos membros inferiores. Dos membros inferiores, No isso. caso, por exemplo, das carótidas, né, essas artérias que tem no pescoço, que vão para o cérebro, né, existe um sintoma que a gente está muito assim, familiarizado, né, na oftalmologia, que é a chamada amaurose fugaz, ou seja, a perda da visão momentânea, que às vezes dura 10, 15 minutos, assim, e o indivíduo de vez em quando ele perde a visão. Seria a chamada amaurose fugaz. Um dos exames que a gente geralmente solicita é um Doppler de carótidas, não é, Roberto? É um dos sintomas que a gente valoriza muito. É a amaurose fugaz, paciente que apresenta tonturas, normalmente ele acha que é labirintite, a primeira coisa que ele pensa é labirintite. Depois, com o passar, com a investigação, ele descobre que ele está tendo uma estenose das carótidas, uma obstrução, uma diminuição do calibre das artérias, com diminuição da passagem do sangue, causando todos esses sintomas. No coração também, no caso, né, das artérias do coração, também poderiam ser comprometidas, né? Aí ele tem angina, então. Né? Aí ele tem angina. Angina, dores no peito e tal, e pode evoluir para o infarto. Pode evoluir para o infarto, com Então. certeza. Então é uma doença muito importante, que uma das causas, inclusive, de perda de vida, né, no caso, né, porque a doença vascular é a primeira causa de óbito no mundo, né?
É a primeira causa, né? É a primeira causa. É a doença vascular. É a doença vascular, doença aterosclerótica, que pode ser dar um infarto, o AVC, né? E essas são as primeiras causas de mortalidade, na estatística do mundo todo. Roberto, e como é feito o tratamento? É só clínico? Não, existe o tratamento clínico, que começa com orientações ao paciente. Quais são essas orientações? Atividade física, isso é muito importante. Controle do colesterol. 90% desses pacientes fumam. A cessação do tabagismo é a principal causa da aterosclerose, é o tabagismo. É difícil do paciente acreditar, porque é muito difícil o fumante parar de fumar. Então, assim, para ele acreditar nisso, às vezes ele está no estágio médio para avançado da doença. Controle da hipertensão, né, da pressão alta, controle do diabetes, porque todos esses são fatores que aumentam, incidem na formação da placa de gordura. Existe o tratamento medicamentoso com drogas que chamam antiagregantes plaquetários. Falando para ser mais fácil de entender, eles afinam o sangue e diminuem a deposição de placas de gordura nas artérias. Existem os vasodilatadores, que são medicamentos que fazem uma vasodilatação, fazem as artérias da perna abrirem um pouco mais, melhorando a circulação. E o exercício programado, esse é o principal. Se o paciente não investir no exercício programado, nada dessas outras medidas vão surtir efeito. Como é feito o exercício programado? A gente orienta o paciente a 3 a 4 vezes por semana. Escolher 1 hora por dia, a hora que for melhor para ele, e fazer caminhada. Ele fala, mas eu consigo andar 400, 500 metros. Não tem problema. Ele começa a andar, a hora que vai dando essa distância, 400, 500 metros, ele começa a sentir dor. A hora que ele sentir muita dor, a gente fala, dá mais 5 passos e para descansar. Volta a caminhar, está sentindo dor, vai forçando. A hora que estiver doendo muito, dá mais 5 passos e para descansar. Fazendo isso 3 a 4 vezes por semana, durante 1 hora, mais o tratamento medicamentoso, o paciente que anda aí 500, 600 metros, volta a andar 2 quilômetros. Isso para a vida dele pode ser que seja suficiente, não vai atrapalhar mais a vida dele e consegue estacionar a doença. Roberto, eu quero agradecer. Infelizmente o nosso tempo terminou. Acho que valeu muito esses subsídios que você deu sobre essa doença que é uma das causas de morte mais frequentes no mundo, né? Não é só no Brasil, né? No mundo, né? Agradeço a participação tua hoje. Eu que agradeço do convite e foi muito bom participar do programa com o senhor. Estamos terminando o nosso programa. Lembrando que no nosso vídeo nós temos o nosso Facebook, que poderão ser adicionados. Lembrando também que lá você poderá encontrar os álbuns e nós temos os vídeos que poderão ser acessados. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 14 anos com você.